Olá, mais uma vez, nós estamos dando continuidade aqui nos nossos estudos, na forma como compreendemos a adoração a Deus, a pessoa de Deus e como o adoramos. E tem algumas características da adoração que eu queria compartilhar com você aqui nesse momento. Eu quero deixar claro já de uma vez que, independente de nós mostrar... Eu quero deixar claro aqui já de uma vez que, independente de nós mostrarmos 4 características que estão aqui, isso não significa que essas são as únicas características que nós vemos na adoração a Deus, mas são características que já estão notadas, que já estão até escritas na Bíblia e que podem ser relevantes para a nossa adoração. Então, ainda que você enxergue outras características dessa adoração, você pode utilizá-las para você, tá? Esse contexto que nós vamos estudar aqui não é fechado. Vamos lá. Existem 4 características que nós podemos identificar, pelo menos, que foram manifestas na igreja dos primeiros dias, entre os primeiros cristãos. E quais são essas características da adoração? A primeira é a litúrgica. No Novo Testamento existe uma enorme referências de textos do Antigo Testamento. E por que essas referências? Porque elas vão dar continuidade. Jesus ele fala que ele não veio para acabar com a lei ou para invalidar a lei, mas para dar vida para ela. Então nós entendemos que aqueles textos que estão no Novo Testamento, sendo citados textos do Antigo Testamento, na verdade eles estão revalidando ou ressignificando esses textos e dando vida, dando uma nova atitude prática que nós precisamos entender a partir desses textos. Desses textos, inclusive, podem surgir fragmentos de hinos, podem surgir credos, orações. Por exemplo, nós temos aqui Romanos, capítulo 1, dos versos 3 até os 5. É uma citação do Antigo Testamento também, Ela diz assim, olha, a respeito das Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi, e quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é Filho de Deus. Por meio de Cristo que me deu honra de ser apóstolo no serviço dele, para levar as pessoas de todas as nações a crerem nele e a serem obedientes a ele. Paulo está falando aqui que a boa notícia provém das Escrituras Sagradas e que as Escrituras Sagradas falam a respeito da pessoa de Cristo. Portanto, uma das nossas formas características de adoração é sim a litúrgica. Entender que a liturgia, que a palavra, que a nossa vida com Deus no meio dos processos litúrgicos, adora Ele. A segunda forma característica de nós adorarmos a Deus é o carisma, ou uma característica carismática. Se você olhar lá em Atos capítulo 11, no versículo 27, diz assim, olha, naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo poder do Espírito e anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então, os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha, e mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles os entregassem aos presbíteros da igreja. Ou seja, a manifestação carismática da adoração, ela é dotada de dons, de profecias, de línguas diferentes, ou seja, intervenções do Espírito. E elas podem ser agora trazidas, essas intervenções, por qualquer pessoa da comunidade. Antigamente, no Novo Testamento, as manifestações do Espírito estavam submetidas a determinadas pessoas. Profetas poderiam ter o Espírito, reis poderiam ter o Espírito, juízes poderiam ter o Espírito, pessoas especiais, em momentos especiais, recebiam o Espírito de Deus. Agora não, depois do Pentecostes, o Espírito está manifesto e todos nós temos acesso a tanto receber esse Espírito como manifestar também esse Espírito.
Outra característica da nossa adoração, abra lá sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 24, diz assim, olha, aqueles que ouviram isso adoraram todos juntos a Deus, dizendo, Senhor, Tu és o Criador do céu e da terra, do mar e tudo o que existe neles, ou seja, todos nós, a partir de então, podemos espontaneamente levantar a nossa voz, levantar as nossas mãos e entregar uma adoração espontânea, uma adoração pessoal que parta de dentro de nós para a pessoa de Deus. E por último, talvez a mais conhecida por todos nós, é a corporativa. Se você ler ali em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo está descrevendo a respeito da ordem dentro da igreja. Como que funcionam as nossas reuniões? Como funcionam os nossos cultos? Paulo está falando ali que a adoração ela não era dominada por alguma pessoa, ela podia ser compartilhada, ela podia ser participativa. Presta atenção nesse texto, 1 Coríntios capítulo 14, a partir do verso 26, diz assim, olha... Portanto, meus irmãos, o que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro tem alguma outra coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro ainda uma mensagem em línguas estranhas e outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja, esse é o objetivo. Se algum de vocês falar em línguas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, ou que alguém interprete o que está sendo dito. Mas se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem apenas para si mesmos e com Deus. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, esses devem falar e os outros que pensem bem no que estão dizendo. Se uma pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. Vocês todos devem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Quem falar deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz como em todas as igrejas do povo de Deus. Ou seja, Deus está falando aqui que uma das formas de nós adorarmos a Ele é corporativamente. Eu tenho um dom, você tem um dom. Quando nós estivermos juntos podemos manifestar esse dom. E o Espírito se revelar através de você, através de mim. Ou seja, não somos uns mais especiais do que os outros. Não temos um mais poder do que o outro. Não temos um mais capacidade do que o outro. Nós precisamos compreender isso. E nós precisamos iniciar um estilo de vida que permitam que todos se manifestem, que todos façam, que todos falem. Esse é o estilo de adoração que Deus exige de nós e que Deus deseja a partir de nós. Então tenha essa compreensão. Você é templo do Espírito e você pode manifestar dons que Deus derramou apenas em você. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.